Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, hoje o tema da lição, terça-feira, 18 de julho, é ressuscitados e exaltados com Cristo. Quando isso aconteceu em nossa vida? Sabemos que, historicamente falando, Jesus foi ressuscitado em um determinado momento e ele também foi ascendido ao céu em outro determinado momento. Mas e conosco hoje? Quando é que isso de fato acontece? Será que podemos ser ressuscitados com Cristo ainda aqui? Eu pincelei para vocês algumas coisas sobre esse assunto na semana passada, mas o autor aqui colocou um texto de Efésios 2, 6 e 7 que nos faz pensar. Efésios 2 e o verso 6 e o verso 7 diz assim: Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com eles nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Existe uma causa para estarmos nessa condição. O estar em Cristo é estar ligado, conectado. Lembre-se do que Jesus falou em João capítulo 15, quando ele pede para com que haja uma relação bem estreita. Ele quer que nós estejamos ligados a ele. Quando ele chega a dizer assim: Vós estáis em mim, e se eu estiver em vós, pedirá o que quiserdes e vos será feito. Então, há uma necessidade muito grande de haver uma conexão ininterrupta entre nós e Cristo. E aqui nesse verso 7, ele é muito enfático quando ele fala assim, pelo fato de estarmos agora em Cristo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Verso 8. Perdão, irmãos, eu estava lendo no verso 6 e agora estou lendo no verso 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós, mais uma vez, em Cristo. E o autor aqui embaixo diz assim: Efésios é uma carta encharcada, melhor dizendo, de Cristo. E no verso 8, vocês são salvos. Perdão, verso 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu fiz uma releitura, reli novamente o mesmo verso, mas nos chama aqui a atenção a importância que ele traz, para que se haja, de fato, uma vida de exaltação e ascensão, só através do que Cristo fez por nós, em nossa aceitação para com ele. Agora, me permitam ler aqui um texto um pouco extenso, mas prestem bem atenção. Na Nova Versão Transformadora, o capítulo 6 de Romanos e o verso 4 até o verso 14. Acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: Pois pelo batismo, olha só o momento em que acontece a nossa condição de melhoria. Como se inicia? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do pecado, do poder do pecado. Em uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder nenhum sobre ele, sobre Cristo. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo. Verso 12. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo a seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto,
Ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem mais sob a lei, mas sobre a graça. A lei aqui no sentido do que o pecado condena tal condição. A graça de Cristo nos isenta da condenação da qual a lei impõe. Por quê? Não está anulando uma coisa nem outra, mas o que Cristo fez nos isenta da condenação da qual a lei pede, porque Cristo pagou essa condenação. E ao ele pagar essa condenação, nos dá a condição de liberdade, absolvição e, de fato, um relacionamento mais íntimo com ele. E, acima de tudo, a nossa salvação. Sabe, é dessa forma que seremos ressuscitados com Cristo. Todas as vezes que você vive para Ele, com suas escolhas aqui, você tem a condição de mostrar que você está optando por aquilo que Ele nos deu. Sabe, irmãos, nós só temos uma opção. Não pense em ter duas opções. Cristo é o caminho, Ele não é um dos caminhos. Só Ele tem a verdade e só Ele nos levará à vida. Essa é uma prerrogativa daquilo que Ele é e daquilo que Ele oferece. Ele nos oferece o único caminho, Ele nos oferece uma única verdade e Ele nos oferece uma única vida. Não troquemos essa vida por qualquer vida leviana que venha a ser. E que assim sendo, possamos ser com Cristo, ressuscitados de uma vida velha para uma nova vida e exaltados para a honra e glória do seu nome. E aqui embaixo, nós vemos uma frase que eu acho interessante aqui do autor. Aqui diz assim, ó: os crentes não são meros espectadores desses eventos, mas estão envolvidos nele de forma pessoal e profunda. Temos vida juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados e exaltados com Ele. Foi Ele que disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em outro momento, Paulo chega a descrever, né? Onde o pecado abundou, a graça superabundou, ou seja, ela foi muito mais extensa que o pecado. E que assim eu e você vivamos essa abundância de vida já aqui, a que Cristo quer nos dar. E a esperança, o alimento, o desejo para com as coisas futuras sejam reais em nossa vida aqui e agora. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por ter nos dado a condição de sermos ressuscitados dos nossos pecados, onde estávamos mortos. E, por favor, Senhor, nos ressuscita para uma nova vida. Que assim sendo, que essa ressurreição nos leve a uma ascensão. E essa ascensão nos conceda a bênção em Cristo de alcançar e herdar com Ele todas as coisas. Nos dá o Teu perdão, nos dá a Tua direção e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e um ótimo estudo. E, por favor, nos ajude, compartilhe nossos vídeos. Se você achou interessante, passe para alguém que com certeza precisa ouvir algo sobre essa questão, sobre esse assunto. E assim possamos espalhar a mensagem de Deus para o mundo que perece, sem de fato esperança. Deus abençoe você.